Olá, Rondônia, muito boa noite. Boa noite a você que a partir de agora está comigo e que durante a próxima hora me fará companhia, porque nesta noite eu recebo aqui uma figura que é mais conhecida nesta terra de Rondon do que flecha de índio, nota de R$2 e camisa do Neymar Júnior. Segunda-feira, o Brasil já passou para outra fase. Estamos agora aguardando a Bélgica na sexta-feira, cheio de macumbas, milongas e tudo aquilo que a gente tem para fazer nesse ramo de futebol. Hoje, o Sobrenatural da Silva, que era uma figura do famoso Nelson Rodrigues, pintou lá no jogo do Japão e da Bélgica. Eu vi a hora da Bélgica perder aquele jogo, mas aos 45 minutos o Sobrenatural da Silva subiu e a coisa foi embora. O Japão perdeu o jogo. E eu fiquei com uma dó, porque perdeu o jogo assim, aos 45, quando eles já estavam preparados para encarar uma prorrogação, é duro. Meu convidado de hoje é o Zé Luiz, um jornalista, mas não é só jornalista, é uma daquelas figuras que honram essa profissão de jornalista. Um gaúcho que trouxe o seu conhecimento, que tem uma vida dedicada a contar fatos, a fotografá-los, a contar fatos em livros, e que tem um programa aqui que para mim não tem nada igual. É o Campo e Lavoura, todos os sábados pela manhã, e que eu já tive a honra de substituir. Zé estava aqui para ser meu convidado já há algum tempo, hoje pintou a oportunidade. Muito boa noite, bom recebê-lo aqui, muito bom poder falar da sua história, poder falar da sua vida, contar um pouco da vida do que é jornalismo, jornalista, coisa que você é na essência. Boa noite, Léo. Acima de tudo é um prazer estar aqui batendo esse papo com você, com a turma toda, com essa moçada boa aqui. E eu aprendi com o jornalista Flávio Tavares e com o meu primeiro professor de jornalismo, que hoje ele é jovem, está com 93 anos, o Walter Galvani, e ele me disse certa vez, quando eu comecei a trabalhar como fotógrafo, aí aos 16 anos, por aí assim, ele me disse, o jornalismo é uma missão, o jornalismo é um sacerdócio, você só faça jornalismo se você adotar o jornalismo como um verdadeiro sacerdócio. E eu achei tão bonita aquela colocação, sacerdócio, né? Puxa vida, aí vem da religião, vem da Igreja Católica, vem do Papa, vem lá do tempo de Cristo, né? E eu passei, desde então, a adotar o jornalismo como um sacerdócio. E fiz do jornalismo a minha história de vida. Que coisa. Tá? E constituir família, sempre de uma forma retilínea, usando na vida particular o mesmo comportamento que eu uso no jornalismo, usando o comportamento familiar, o mesmo que eu uso no jornalismo. Só para você ter uma ideia, eu sou casado há 50 anos com a mesma mulher. Tenho 4 filhos e eles todos são, formados, doutores, perfeito, graças ao jornalismo. Não fiquei rico, nunca quis, nunca me passou pela cabeça. Essa profissão ninguém fica rico, né? Não fica. O máximo que você arruma é algumas incomodações, né? Aliás, algumas não, muitas, né? Muitas incomodações. É isso aí, Léo. Bom, quando você falou aí a respeito de sacerdócio e tal, eu fiquei me lembrando aqui, católico que eu sou, né, praticante, graças a Deus, eu estava me lembrando que nós temos 4 grandes jornalistas, né? Que são os 4 evangelistas, né? Exatamente. Que contaram a história de Cristo, quer dizer, fizeram a reportagem da passagem de Cristo. Exatamente. Aqui. Olha que coisa interessante, né? É. Como uma coisa linka. O jornalismo tem esse negócio, né? Uma coisa você fala uma coisa e linka com outra. E vai puxando, né? E você vai desfiando e sempre tem o mesmo caminho, né? É verdade. Mas eu estou à sua disposição para esse bate-papo, enfim. Zé. Você que manda, né? Você aqui é o meu guru. Você, né?
Zé, você é gaúcho lá de São Pedro... São Pedro do Sul. São Pedro do Sul. São Pedro do Sul. Quando a gente fala assim de cidade pequena, a gente tem que sempre juntar uma cidade maior, né? Perto de Santa Maria. Na verdade, os meus documentos foram todos feitos em Santa Maria, porque naquela época, quando eu nasci por lá, São Pedro do Sul não tinha nem cartório. Né? Uhum. Quer dizer, e São Pedro do Sul é interessante. Lá nasceram 4 homens importantes. Fernando Ferrari, que criou as leis trabalhistas, perfeito. Alberto Pasqualini, que criou a Petrobras. Opa. O Moraizinho, que escreveu a música e gravou, esse foi até amigo do meu pai, o Moraizinho, a música Panela Velha, que foi gravada por N artistas. Que está sendo gravada até hoje. E está sendo regravada até hoje. E aí você vai perguntar, e quem foi o quarto homem? Está aqui na minha frente. O Zé, quando fez o primeiro livro dele, ele abriu o livro dizendo o seguinte: eu agradeço ao meu pai, o seu Arnóbio, o que tem o nome de uma figura muito cara, que me foi muito cara lá em 1968, que me fez bonito. Opa! É verdade, né? Que me fez ser decente, não me ajoelhar. Achei bonito essa história. Na verdade, no livro não está bem escrito, não está escrito. A ideia é essa, né? A ideia é essa. O que meu pai me disse certa vez, após eu ter retornado do exílio, ele me disse o seguinte: meu filho, não sei se a frase é dele, eu nunca encontrei em nenhum livro, porque o meu pai era um mulato semi-analfabeto, mas lia muito. Meu pai lia muito e me incentivou muito, comprou, pagou, vendeu vaca, vendeu boi, para que eu comprasse dezenas de livros e coleções, inclusive de prêmios Nobel, ou Nobéis, como queiram, né? E eu aprendi muito com ele. E quando eu retornei do exílio, lá com as minhas ideias ainda de revolucionário e por aí afora, ele me disse: filho, o homem é preferível morrer de pé do que viver ajoelhado. Opa, que beleza. Quer dizer, beleza. Então... A ideia foi essa. A ideia foi essa, E né? falar e ensinar a ser bonito é porque já foi feito desse jeito. Já foi. Aí já foi, veio bonitão. Foi aí você incrementou, né? Ô Zé, você começa a ser jornalista quando? Eu lhe confesso que a minha vida de jornalismo é bem pequena. Eu comecei velho, aos 54 anos de idade, e eu tive aqui em Porto Velho, uma figura que um dia olhou para mim e disse: eu estava querendo ser jornalista, e ele foi lá e me disse assim: você é jornalista? Eu disse: não, mas eu não sou formado, eu disse: não, você nasce jornalista ou então nunca será jornalista. Carlos Henrique Ângelo, um mineiro, porque eu tenho uma admiração enorme. E depois eu fui aprendendo com outros mestres, o Zé Carlos Sá, enfim, Valbran, e essa turma toda que está aqui, que até hoje nos ensina todos os dias aqui assim, e a gente aprende todos os dias. Não é fácil, não. Não. Mas você começa quando? Na verdade, eu comecei aí com 16 anos, eu comecei como fotógrafo. Eu vim do interior do Rio Grande do Sul e para estudar em Porto Alegre e trabalhar. E aí comecei a estudar, e fui indo, fiz o artigo 99 no Colégio Santana, em Porto Alegre, e depois fui para o Colégio Rosário, hoje PUC, e eu precisava trabalhar. E aí o meu primeiro emprego em jornal foi como entregador de jornal. Comecei como entregador de jornal e lá no Correio do Povo, hoje Caldas Júnior, é uma potência, né? Eu conheci o professor Santos Vidarte, e ele era professor de fotografias e era o chefe da fotografia na empresa, que tinha naquela época coisa de 12 ou 13 fotógrafos. E eu fiz amizade com ele dava aula no cursinho que eu fazia, já um cursinho pré de jornalismo, né, no Colégio Rosário, aí onde obtive o meu registro profissional, a documentação toda para ser jornalista, enfim. Aí eu pedi para ele se ele não me dava uma chance de aprender fotografia com ele. E aí eu passei a aprender fotografias.
Perfeito. Passei a aprender, fui aprendendo naquele tempo da máquina Rolleiflex, você lembra, né? A Rolleiflex ali. Aliás, o Zé tem umas fotos aí, se você puder jogar para mim aí, por favor, tem umas... Aí, ó. Mas aí já foi logo após, aí eu já tinha virado sanfoneiro ali, eu e um amigo meu lá em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. Isso. E aí também Campo Grande, né? Aí é Campo Grande, na TV Campo Grande, o Luiz Humberto Aspesi, ele apresentava o programa 12 horas. Nós trabalhamos 7 anos juntos, praticamente, e o Luiz Humberto apresentava o programa e eu fazia comentários sobre agronegócio. Rapaz, tu tá ali, tá do lado direito aí, da sua tela, tá a cara do Magno Malta, mal comparando. Mal e porcamente comparando. Mal e porcamente comparando, né? E aí, trabalhamos 7 anos juntos, eu e o Luiz Humberto Aspesi. O Luiz Humberto Aspesi tinha um vozeirão. Senhoras, muito bom dia. E agora vamos ouvir o comentário sobre mercado agrícola com José Luiz Alves. Né? Isso aí você tocava bem, não? Razoável, eu me defendia. Né? Uma vez eu cheguei até a ensaiar essa época aí com o Léo Canhoto e Robertinho, lá em Campo Grande. Eles passaram por lá, né? Aí eu sou fã do Léo Canhoto e Robertinho. Aí fizemos um churrasco, aí eles chegaram convidados, não, vamos para São Paulo, eu te apresento lá na Chantecler e tal. Eu digo, não, eu vou continuar sendo jornalista mesmo, né? Que aí eu me defendo. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou chamar Romanel Pemasa e Cifras Cred. Vou fechar esse primeiro bloco. Estou conversando aqui com o Zé Luiz. Zé, é o seguinte, prepara seus livros aí que eu quero mostrar. São quantos já na... Eu tenho 4 livros publicados. Né? E um para sair até tá na barriga. Tá na barriga. Já eu volto. Olha só, esse recado agora é sobre independência financeira. Isso mesmo. Seja e se torne hoje mesmo uma revendedora Romanel. Com a Romanel, você vai fazer sucesso. Sabe por quê? É a excelente escolha na hora de presentear em qualquer momento. Noivado, casamento, também aniversário, data especial, aquela data comemorativa, ou se você quer simplesmente presentear e não errar no presente, Romanel é a escolha certa. Você se tornando uma revendedora vai estar junto com as pessoas neste momento especial. Vai vender a melhor joia folheada do Brasil, que tem para todos os estilos e para todos os momentos. Vai ter todo o apoio aí em materiais de mídia, como revistas, jornais, televisão. Olha eu aqui falando da Romanel, viu só? Então não perca tempo. Em Porto Velho você encontra a Romanel na 7 de setembro, aqui na Carlos Gomes, também na Jatuarana e no Porto Velho Shopping, funcionando em horário especial. Você quer fazer sucesso? Então é Romanel. A Cifras Cred tem condições especiais e facilitadas para você que é servidor municipal, estadual, federal e também você que é do Exército, da Marinha, Aeronáutica e também aposentado e pensionista do INSS. Você pode ligar no 99341-8892, 3026 7723, 3026 7724 ou ir até o nosso endereço. Essa daí, hein? Um chima, um churrasco e uma milonga da fronteira, né? Essa daí, milonga das missões. Das missões. Essa é das missões, mas a milonga mesmo, a origem dela é na fronteira, isso, né? Brasília e Argentina. Né? Então, você tem um livro que fala a respeito dessa história de Brasília, não Brasília e Argentina, Brasiguaios, né? Mas vamos aí pelos primeiros livros que você lançou. Bom, me passa ele aqui que eu já vou... Memórias Torturadas, deixa eu pegar aqui do lado. Memórias Torturadas conta a sua passagem pelo exílio, né? Quantos anos é? Isso foi lá na década de 70, foram 4 anos, né? 4 anos no exílio. 4 anos. Você foi para o Chile? Para o Chile. E preso em Brasília quando você trabalhava? Brasília, aí depois percorri... Esse livro ainda existe aí no... Não, esse já saiu de catálogo. E como é que foi? Hein? Como é que foi? Vendeu bem? Vendeu bem. Com esse livro eu ganhei um bom dinheiro. É mesmo? Só não fiquei rico porque livro não deixa ninguém rico, né? Esse daqui, Brasiguaios. Esse aqui conta a história dos brasileiros que... Interessante, rapaz. Esse livro aqui ele é muito importante porque
pouca gente conhece essa origem dos brasiguaios, né? E ninguém mais fala deles hoje, né? É porque hoje misturou tudo. Hoje é brasileiro e paraguaio, é tudo a mesma coisa. Um povo né? da fronteira que está lá povo tudo da misturado. fronteira Né? ali, né? E tá naquela região, ali é tudo... Agora você me disse que esse aqui vendeu pouco, né? Esse livro aí tem uma história interessante. Eu investi muito nesse livro, nessa pesquisa aí, e a editora Global, que publicou o livro, também investiu, porque eles se empolgaram com a venda do outro, do primeiro. Primeiro vendeu? O primeiro vendeu lá mais de 20 mil exemplares, vendeu bem mesmo, vendeu de verdade. Aí me empolguei e fui arrumei 90 dias de licença e fui para o Paraguai pesquisar. Mas pesquisei, levantei, escrevi o livro, lançamos, foi com noite de autógrafo em São Paulo, Porto Alegre, então, Campo Grande, Cuiabá, por aí afora. E aí? O livro foi um fracasso, vendeu pouco mais de 3 mil livros. A editora não lançou nem a segunda edição e você ainda encontra ele em alguns sebos por aí para vender. Aí eu fiquei, puxa vida, um trabalho disso, uma pesquisa dessa, um trabalho de Da raiva, né? Eu fiquei chateado, né? Mas faz parte do jogo. Aí eu fui pesquisar por que o livro tinha fracassado. A conclusão foi óbvia. O pobre não quer, porque quem lê o livro é a classe média. E a classe média não quer saber da história de pobre. O pobre já tem sua própria história, não precisa ninguém contar, né? Não precisa contar, quer dizer, então... E porque esse livro aí conta a história dos brasileiros pobres que foram deslocados para o Paraguai em função da hidrelétrica do Itaipu e da colonização da fronteira de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Então, aquelas famílias mais pobres juntaram uns trocos e atravessaram para a fronteira. Perfeito? E ninguém quer saber da história de pobre. Ao mesmo tempo, um jornalista, cujo nome eu não me recordo agora, lançou um livro contando a história do Silvio Santos. Esse livro vendeu, foi capa de Veja, vendeu para valer. Aí eu digo, olha aí, ó, mas foi o Silvio Santos, a história do cara rico, que ficou pobre, aliás, que era pobre e ficou rico. O camelô que virou dono de banco, né? O camelô que virou dono de banco, dono de rede de televisão e por aí afora. Próximo livro é? Aí a história, e rápidas pinceladas dessa. Esse livro aqui, o Porto dos Agora, Gaúchos... esse livro seu aí, o Brasiguaios, ele foi Foi a Globo fez um Globo Repórter em cima desse livro. Inclusive, eles me pediram autorização para produzir o Justiça Seja Feita. A Globo pediu para autorização na época para fazer um Globo Repórter baseado nesse livro aqui. E esse livro foi tema de uma tese de doutorado... Sim, da professora Márcia Anita Sprandel, é uma moça do Paraná. Ela usou o livro como base para a tese de doutorado em antropologia, na Universidade Federal de Brasília. Então, esse livro, quer dizer, e outras pessoas também usaram ou para pesquisas e teses de mestrado e doutorado, né? Zé, esse livro aqui, que eu estou mostrando, tá aí, joga ele aí, por favor. Esse novo livro aqui, esse outro livro, Porto dos Gaúchos, ele é um livro didático. É um livro... E esse aqui, eu acho que, eu não sei, eu estava nessa época lá no Mato Grosso, a minha mulher trabalhava para o homem que lhe pediu esse livro aqui. O Dante de Oliveira. A esposa dele. Ela trabalhava com a Thelma de Oliveira. Falar aí, eu estou falando aqui de minha esposa, a TT, ela está na casa da Dona Jura. Dona Jura está fazendo aniversário hoje, 82 anos. Parabéns, Dona Jura. A gente fica muito feliz. Daqui a pouco eu estou aí, hein? Prepara a cerveja, gela a cerveja, que eu estou aí já já. Esse livro, na década de 90, eu prestava assessoria para centrais elétricas que foram privatizadas lá no Mato Grosso. E o Dante de Oliveira, a gente se conhecia do tempo do MR8 e aquelas histórias de juventude, né? O Dante de Oliveira, com todo respeito, ele gostava de um traguinho, e ele morreu porque ele não respeitou a saúde dele, né? Ele era largado. Cerveja, ele era largado. Ele era largado, né? Ele chegava num churrasco, aí ele já ia lá e cortava, e saía carne gorda, carne magra, era com ele mesmo. Cerveja, pinga, era com ele mesmo. E ele sofria filho de diabetes. Médico, né? Filho de médico. Doutor Paraná. Exato. E
os médicos, você não pode fazer isso, eu vou morrer mesmo, eu vou me divertir, né? Quer dizer, aí faleceu com 49, 50 anos, né? Quer dizer, foi governador 2 vezes, né? Uma excelente figura humana que Deus o tenha em bom lugar, e né? está em bom lugar, é uma figura que eu tive a oportunidade de conhecer, uma figura boa. É uma figura humana fantástica, eu tenho fotos dele com a minha família, com meus filhos, enfim, foi uma figura excelente. E o Dante me pediu que produzisse esse trabalho aí para contar a história do primeiro projeto de colonização na Amazônia, que é lá onde hoje é o Porto dos Gaúchos. Porto dos Gaúchos, que é uma cidade... Uma cidade boa, um município bom. Do Mato Grosso. Do Mato Grosso, às margens do Rio Arino. Entre aqui Que perto de Vilhena, né? Não. Descendo, Juína, Juara, mais para lá. Descendo ali, para o lado esquerdo. Exato. Muito bem. Aí ele pediu para produzir esse trabalho. Aí acertamos, tá? Foi tudo bonitinho, tudo dentro da lei, nada de coisa escusa, né? E produzi esse livro, faz parte da biblioteca de todas as escolas lá no Mato Grosso. Que beleza. Então, foi o primeiro projeto de colonização na Amazônia. Em 1950, apoiado com o incentivo do governo Getúlio Vargas, que aí vieram uns gaúchos malucos de lá. Nós estamos falando da década de 40, né? 43 foi quando começou esse processo, né? Tem muita gente que fala muito a respeito da colonização daqui de 1975, década de 70, mas isso começou 40 anos atrás. Não, começou, veja só, no Mato Grosso, esse processo aí começou em 1950, mas em 1940, Getúlio Vargas esteve em Goiás, na Ilha do Bananal, em Santa Rita do Araguaia, aquela região toda. A revista Cruzeiro fez depois. Fez depois. Contou essa história depois numa série de matérias, né? Exato. Muito bem, eu não vi, eu não cheguei a acompanhar pela revista Cruzeiro, sei que fora publicada. Isso. Muito bem. Aí o Getúlio, naquela época, em 1940, lançou em Goiânia a ferrovia, que hoje se chama Norte e Sul. Então, você já fez e faz muita gente rica até hoje. Acabou bilionário, a estrada ainda não foi concluída. Ô Brasil, que não tem jeito. É um negócio fantástico, né? Com um braço em direção ao Maranhão e outro braço em direção ao sul. Então, por isso, Norte e Sul. Mas isso eu estou contando em outra história que a gente vai explorar daqui a pouco, se você permitir. Por favor. Está nesse livro aí agora? Não. Esse aqui é outra história, né? Isso aqui conta... Esse livro aí é uma história interessante, porque eu pesquiso muito. Eu acordo de madrugada, eu leio de bula de remédio a anúncio de jornal, anúncio classificado. Você ainda ouve rádio de madrugada? Ouço rádio. Rádio Gaúcha? Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, tempo bom, né? Aí surgiu a ideia de escrever esse livro aqui. Aí eu resolvi, com o apoio da Faculdade de São Lucas, do seu Jaime, eles me apoiaram e eu realizei essa pesquisa. Aí surgiu o genocídio no Madeira. Perfeito? E esse livro é interessante. Aqui em Porto Velho, ele vendeu 5 ou 6 exemplares. Lá no Paraná, Santa Catarina, para lá, vendeu mais de 6.000 exemplares. Olha que louco. Né? Vai explicar, né? Vai explicar. Na minha opinião, só há duas explicações. Primeiro, o povo em Rondônia lê pouco. Segundo, tudo que se fala da Amazônia, lá para fora, é bem recebido. Interessante, quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala da floresta aqui de uma forma geral, tem um termo em inglês que representa para o mundo muito mais do que representa a Amazônia, mesmo a palavra Amazônia para a gente aqui. Amazon fala de uma outra coisa, né? Livraria. Exato. Mas a palavra que fala sobre a Amazônia é rainforest, é a floresta da chuva. Exato. E a gente aqui pouco conhece, pouco se dá conta disso. Pouco lê, pouco estuda. É interessante. E olha, eu estou trazendo o Zé aqui para a gente falar a respeito dessas coisas, porque quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. A gente está vendo as coisas acontecendo aí, não temos ideia exatamente daquilo que está ocorrendo, e a gente fica esperando que um dia surja um salvador da pátria, coisa que a gente sabe que não vai ocorrer. Salvador da pátria não volta mais. Não Essa existe. história, Jesus um dia voltará,
É que nem cheque do Zé Luiz, né? Esse é o cheque que um dia voltará, né? Quer dizer, é que nem cheque do Zé Luiz. Não. Esse um dia voltará. Não é? Essa coisa é bastante complicada. É. Não, a gente precisa estudar mais. Eu vou fazer o seguinte, Zé, eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai falar de Ângelos Prever e vai falar de Socibra, 2 parceiros que estão aqui sempre conosco e a quem a gente agradece penhoradamente. Sem parceiros a gente não vai para canto nenhum, sem parcerias, inclusive para esse bate-papo aqui também a gente não vai para canto nenhum. E eu estou saindo, volto na sequência e vou deixar preparado para você aí uma música que eu gosto muito, Gaudéria, O Negro da Gaita, que eu tenho certeza que você, conheço. Um filho de negro gaiteiro, sabe qual é. Não falta nada, né? Não falta nada, é isso aí. Vamos lá. Há momentos que passamos por fragilidades. E, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prever. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prever, tranquilidade que cabe em seu bolso. Vamos falar de Socibra, porque se você não sabe ainda, a Socibra aumentou o seu mix de produtos oferecidos a você, cliente. Aqui você vai encontrar uma variedade incrível, começando pela área da saúde. Por exemplo, você quer incrementar ainda mais o seu consultório, aqui você encontra um material completo de tudo que você precisa. Ou então itens para você estudar, você que é estudante da área da saúde, aqui também você vai encontrar. Agora você que é empresário, quer montar o seu escritório ou quer reformar, aqui também você vai encontrar uma linha completa para o seu escritório, itens para a sua casa, para decoração, artigos para presente, é isso mesmo, a Socibra trabalha com tudo isso e muito mais um pouco, vem pessoalmente conhecer. Tudo isso que eu falei para você, você vai encontrar na Rua Tabajara, esquina com Rafael Vaz e Silva, e tem 2 WhatsApps para você tirar dúvida, 99212-9686 ou 99214-7369. O interessante é que aqui você tem a opção do atacado e varejo, você empresário tem condições especiais de pagamento, venha consultar. E você, cliente final, consumidor final, tem a possibilidade de parcelar, dependendo do valor da sua compra, em até 10 vezes sem juros. Eu falei de Socibra, vem conhecer. Pode deixar ela aí tocando em BG. Bacana, bacana. Muito bom, né? Bacana. Muito bom. Isso aí é uma saudade do Rio Grande, Che, né? Falando em saudade do Rio Grande, deixa eu te contar uma historinha rápida. Não acaba nunca, né, Zé? Não acaba. Essa ligação do Não acaba, gaúcho não com acaba. sua terra. Não acaba, não acaba. Pode levantar um pouquinho mais esse BG aí, meu. Quem é que tá na sonoplastia aí? Pode deixar ele um pouco mais. Eu ouvi certa vez de um cidadão que foi governador do Rio Grande do Sul, depois foi ministro da Agricultura, que eu tive a honra de ser assessor de imprensa dele, questão de um ano e pouco, Simval Guazelli. Né? E o Simval Guazelli disse certa vez que a cultura gaúcha ela é arraigada, conforme você falou agora, em função do gaúcho viver a vida inteira na fronteira, fazendo revoluções. Porque quando o grupo que fazia uma revolta, uma revolução, perdia, ele se mandava e passava para o outro lado da fronteira. Né? Então, aí eu fui pesquisar, e sabe que é verdade? Hoje você mesmo, com toda essa evolução do mundo, a gauchada que sai do Rio Grande está toda ela na fronteira. Mato Grosso do Sul só tem gaúcho na fronteira. Agora começou a espalhar a semente que vocês vieram para aqui. Sim, os quer tempos dizer, hoje são outros, né? Hoje nós temos aqui grande parte da nossa população em forma de gaúcho, paranaense, catarinense,
que na década de 70 veio para cá. Foi aquele êxodo, né? É um verdadeiro integrar para não êxodo. entregar. É verdade. Integrar para não integrar. Terras para homens sem terra, né? Olha só. A coisa era meio... Era violento, né? Era violento. Você tem mais um livro que você está com... Eu está estou prendendo trabalhando. dele. Eu estou... Esse trabalho está aí com 60%, 70% de conclusão. É um trabalho de pesquisa que, por uma questão de justiça, vou citar aqui, participava do nosso programa, o Campo e Lavoura, do qual você já participou. E é sempre convidado para tomar um cafezinho pela manhã. Olha, o café do Campo e Lavoura. É verdade. É reforçado. É café 5 estrelas. Café de padre. É café de padre. É muito bom. Só que não tem o do padre, normalmente tem frutas. E o Campo e Lavoura não tem espaço para a gente trazer as frutas, né? Mas é um café reforçado. Bom, o Daniel Pereira, então vice-governador, participava do programa e nós, no intervalo, nós estávamos conversando. Aí eu falando que eu estava realizando essa pesquisa, aí ele foi de seu Zé, o senhor tem todo o meu apoio para concluir esse trabalho. Eu gostaria muito que o senhor concluísse essa pesquisa. Ele, Daniel Pereira, falou, né? Ele, vice-governador. E aí eu fiquei, ele falou assim com tanto sentimento, porque ele também é um migrante, como eu, como você, como a maioria aqui. Muita gente. Né? Como muita gente aqui. Aí ele falou aquilo com um sentimento tão profundo que me tocou, e eu fui prometido para ele, digo, olha, até o final do seu mandato esse livro vai estar pronto. E a partir daí eu acelerei, e eu levanto todos os dias, 3 horas da manhã, para dar uma ajeitada. E estou trabalhando, e o projeto é lançá-lo dezembro, aliás, 1º de dezembro, começa em Porto Alegre a Feira Internacional do Livro, uma das grandes feiras de livro do país. E como o Genocídio do Madeira foi lançado lá e vendeu bem em Porto Alegre, eu quero lançar esse trabalho que eu estou realizando. Lá, aqui em São Paulo? Sim, vou lançar em toda parte. Onde tiver espaço. Aonde tiver espaço. O título já não é provisório, é Centro-Oeste e Rondônia, depois de Getúlio e Juscelino. É exatamente o título. Bom, você vai pegar depois de Getúlio e Juscelino, você começa na década de 40 e vem até aqui agora. Vou encerrar agora, encerro, o trabalho vai fechar com o Rondônia, sendo hoje, vamos dizer assim, o laboratório que o Ministério da Agricultura está implantando aqui, Rondônia e Acre, para exportar carne para o mercado comum europeu, carne livre de vacinação, carne sem febre aftosa, vacinação da febre aftosa, sem vacina da febre aftosa, perdão. Zé, você vai compor um cenário aí de 40, 60 anos, 50 anos. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mas, nesse cenário aí, o que é que lhe chamou mais a atenção? A gente ainda tem aí, quantos minutos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar dois patrocinadores meus aqui. Pode chamar, que são eles que mantêm o programa. A Kia e a Fortaleza Ferro e Aço, e a gente volta para você me informar aí como é que vão ser esses 50, o que tem dentro desse cenário. Pois não. Vamos lá. Vamos falar de Grupo HO Motors aqui na Rafael Vaz e Silva, esquina com Pinheiro Machado. Um dos maiores estoques de novos e seminovos do mercado você vai encontrar aqui. É isso mesmo, Cláudio? É isso mesmo, João. Aqui no Grupo HO, além de ter as melhores opções de veículos seminovos, né? Os veículos seminovos mais novos do mercado com garantia de fábrica, nós também temos opções de veículos 0 km com 5 anos de garantia para atender você. Hoje nós atendemos você com a bandeira Kia e a Caoa XR para melhor atender. Viu só, meu amigo? Corre para cá porque tem o seguinte, se você não sabe, aqui você vai encontrar um carro novo, 0 km com preço de carro usado. É isso mesmo, Cláudio? É isso mesmo, João. Carro 0 km com preço de seminovo e seminovo com garantia de fábrica. Viu só? Corre pra cá, aproveita. Como eu falei, o endereço é Rafael Vaz e Silva, esquina com Pinheiro Machado. Grupo HO Motors tá só aguardando a sua visita para você realizar o seu sonho de ter o seu carro novo, seminovo ou então usado. Aproveita! Trago o recado
Falando direto de Fortaleza, Ferro e Aço, local ideal para você que precisa de ferragens, tanto para a construção civil quanto para o garimpo. Olha só essa máquina, gente, essa é a calandra. Ela faz o arredondamento de chapas para caixas d'água, também a boia do garimpo. Tem mais, aqui eles têm essa máquina para dar qualquer formato ao aço e ainda também fazem a telha galvanizada. Olha que legal a máquina trabalhando. E ainda a telha termoacústica. Ela é de aço, mas tem revestimento em isopor, ideal para proteger do barulho. Vem conhecer isso e muito mais aqui na Fortaleza, Ferro e Aço, na Rua Peroba, 5990, no bairro Jardim Eldorado. Você pode ligar e também solicitar um orçamento. Anota o telefone agora mesmo, é o 3227-2090. Fortaleza, Ferro e Aço, o local ideal para você ter as ferragens aí para a construção civil e também para o garimpo esperando você. Obrigado, minha querida Janaína. Zé Luiz Alves é o meu convidado de hoje, meu querido companheiro jornalista, o homem da casa aqui. E eu faço questão, de vez em quando o pessoal me diz, mas vem cá, você está trazendo o pessoal daqui? Cara, a Globo faz lá um programa chamado Video Show, para falar das coisas dela. Eu utilizo o meu programa aqui para falar da nossa equipe, da nossa gente, e eu faço isso com prazer enorme. E é muito bom que as pessoas conheçam quem é que trabalha conosco. Porque no dia a dia tem um ou outro apresentando ali o programa, mas não sabe quantas pessoas estão por trás, cinegrafistas, diretores, pessoal de corte, de mesa de som, quantas pessoas estão aqui. E se eu puder trazer todo dia uma pessoa daqui para contar a sua história, aí eu fico extremamente feliz. Não tem nada melhor do que isso. Sim, abrir até espaço. porque é uma equipe, né? É Você verdade. valoriza o pessoal da casa, né? 50 a 60 anos de história que você pretende contar nesse seu livro. Aliás, que já está contando nesse livro, que deve sair entre novembro e dezembro, por aí assim, dezembro. É. O que você viu de mais interessante, Zé, Nessas pesquisas? nessas dezenas de anos aí? Nessas dezenas de anos. É interessante. Eu vou abordar dois aspectos. O processo migratório de 1970 a 1980, que até hoje Rondônia é um estado que 80 e pouco por cento de suas áreas ainda não tem título. São áreas que estão aí invadidas, na verdade. O termo correto é esse. O pessoal está em cima, produzindo, trabalhando, mas são áreas que não têm documentos. Porque foi um processo assodado na época dos militares. Muito bem. Eu não gosto do termo, não, mas é feito das coxas, né, Zé? Por aí assim, né? Foi feito. E eu não me aprofundo muito falar, digamos assim, que houve corrupção, que houve gente que enriqueceu ou não. Eu não entro nesse campo, até porque naquela época o sistema era outro, o sistema político era outro. Mas que houve falhas no sistema para esse processo de colonização de Rondônia, isso é indiscutível. Se você vai ver isso nesse trabalho que nós vamos publicar, a quantidade de famílias que chegavam e eram jogadas lá em cima, na divisa de Rondônia com Mato Grosso, onde hoje é Vilhena. Eu conversei com uma senhora, ela está com 70 e poucos anos, a dona Maria Ângela, me fugiu o sobrenome, mas não veio o caso. Dona Maria Ângela, ela hoje é dona de um patrimônio razoável, um complexo hoteleiro muito grande lá em Vilhena, mas ela chegou lá com o marido, ela vinha fugindo das crises aqui debaixo do Amazonas, chegou lá, parou, porque o ônibus quebrou, eles não tinham para onde ir. Aí eles resolveram ficar. Ela conta, isso vai ser publicado, que ela assistiu onça parindo. Que coisa, cara. No aeroporto de Vilhena. Que doido. Zé, olha, de doido. Eu cheguei aqui em 90, eu fui aqui para o Apuí, fui dar uma olhada ali no Apuí, não tinha nem estrada para ir para lá, tinha que atravessar. E uma coisa terrível. Bom, a gente viu onça no meio da estrada, de carro. Mas uma coisa que eu achei muito interessante lá no Apuí é que a possibilidade de você ter ideia de onde é que você estava não existia. Não existia. Porque não tinha georreferenciamento, nem nada, não tinha nenhuma comunicação, nem nada. Ou seja, você chegava ali e perguntava para que lado é? O cara, para cá. Era só o braço, ou para cá e mais nada. Você não tinha nada, não tinha nenhuma possibilidade. Era o caso
do processo de colonização de Rondônia. Só que aqui existia a BR-364, que era também, ainda é até hoje, o único elo que liga Rondônia, o Acre, Cruzeiro do Sul com o resto do país. Que era a antiga BR-029. Que era né? a antiga BR-029. 029. 029. Que passava lá. Eu me lembro que em 85, 86, eu estava em Cuiabá, morando em Cuiabá, eu ainda via caminhões subindo para cá. Caminhões com a mudança. Com mudanças. Negócio de doido. Tá? Né? Houve, num decreto só, numa canetada só, o INCRA autorizou a vinda de 700.000 pessoas. Isso está escrito, está documentado. Eu fui atrás e achei documentos disso. Que doido. Numa canetada, só você imagina 700.000 pessoas naquela época que não tinha médico, não tinha estrada, não tinha nada. O pessoal era jogado aí. Eu sei que você é uma pessoa que tem uma característica de ser desenvolvimentista. Você fala sempre isso no seu programa, no Campo e Lavoura. Todo sábado pela manhã, às 7 horas da manhã. Das 6 às 8. De 6 às 8 da manhã, todo sábado. E aí é o seguinte, qual é o futuro de Rondônia, Zé? Aproveitar essa sua passada aqui com relação a isso. Olha, eu acredito em Rondônia. Acredito no futuro de Rondônia. Por 2 motivos. Pela sua localização geográfica e pelo povo que hoje compõe, povo trabalhador. Não sou político, não estou aqui falando, não sou político, não. Porque o político tem povo trabalhador, povo honesto, povo isso, povo aquilo, não. É pela qualidade, né? Pela força de trabalho do povo que está aqui, principalmente na área do agronegócio. E eu acredito em Rondônia, porque Rondônia cresce a média de 11% a 12% ao ano. Na soja, no milho, no arroz, na bovinocultura, na criação de frango, de café. E está vindo o algodão aí. Né? E está vindo o algodão aí, porque a gauchada lá do Mato Grosso está subindo para cá para plantar algodão. Obrigado, hein, Zé? Foi um prazer muito grande. Quem agradece sou eu e estarei sempre aqui à sua disposição, perfeito? E conto com você no lançamento do meu livro. Prepara aí 2 notas de 50, compra um para você e outro para dar de presente. Outro para dar de presente. Muito obrigado. Obrigado a você. Desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Amanhã, às 8h30 da noite, a gente está aqui para mais programa Léo Ladeira. Fique com Deus e tchau, tchau.